Os quadros que são mais comuns quando a gente está falando de HDA é a úlcera péptica, que representa a grande maioria, sangramentos ulcerosos, e aí entra aqui esofagites, entra úlceras causadas por H. pylori, por anti-inflamatórios, úlceras que são neoplásicas. Aqui entra esses sangramentos aqui, é o principal. O grosso dos sangramentos altos, eles são por úlcera. Outro quadro muito comum são as varizes esofágicas. Apesar de ser muito comum você encontrar bastante na emergência, as varizes correspondem a 14% dos sangramentos altos. E ainda assim são a segunda causa mais comum. Então vê como a gente tem sangramento ulceroso aí bem importante, numa frequência bem alta. E particularmente aqui com relação às varizes esofágicas, esse paciente que apresentar sangramento por varizes esofágicas é o paciente que é hepatopata. E frequentemente ele é cirrótico. Porque o hepatopata pode ser também por esquistossomose, né? Então pode ser por cirrose e esquistossomose. Geralmente quando o sangramento é varicoso por esquistossomose, ele é menos grave, tá? Por quê? Porque o paciente ele não tem as complicações que o cirrótico tem. O que é que vai ter de diferente, né, no cirrótico que vai piorar esse sangramento? Primeiro, é um paciente que tem disfunção hepática mais importante. De base ele tem disfunção hepática. Então ele vai ter alteração de coagulação, ele vai ter alteração de pressão já de base. É um paciente que ele tem vasodilatado, ele tende à hipotensão. É um paciente que pode ter ascite e um risco maior de infecção. É um paciente que ele pode ter um grau de encefalopatia, ele pode ter alguma lesão renal, ele já tem uma lesão renal de base e aí o comprometimento hemodinâmico piorar tudo isso. Então é um paciente que tem muitos outros fatores que podem complicar mais esse quadro de HDA dele. E pensando no paciente cirrótico, é o paciente que vai ter estigmas, né? O paciente que vai ter telangiectasia, é o paciente que vai ter hepatomegalia, é o paciente que pode ter ascite, icterícia, tem uma história de consumo excessivo de álcool. Então, esse paciente aí, quando você tiver um sangramento, né? O paciente com HDA, ele tem estigmas hepáticos, as chances são que ele está fazendo um sangramento por varizes esofágicas. Um dado assim estatístico com relação aos cirróticos, né? Metade deles vão ter varizes. Então, metade desses pacientes, eles com varizes esofágicas serão cirróticos. E desses que têm varizes, 1/3 sangra. Então vê que é um bocado de paciente ainda assim. Então, esses pacientes que você encontrar na emergência com estigmas hepáticos, história de alcoolismo, etilismo ou alguma doença hepática crônica, hepatites virais crônicas e tem algum comprometimento hepático, a maior chance é que seja por varizes esofágicas. Caso não tenha um quadro exuberante em que você consiga suspeitar muito de que esse paciente tenha alguma doença hepática, a principal causa vai ser as doenças ulcerosas. E aí o uso de AINE, paciente, particularmente é H. pylori, o grosso é H. pylori, mas tem muito paciente que faz uso de AINE, paciente com uso de AS, por exemplo, tem um risco, então vai ser por aqui, doença ulcerosa.